Presidente, pela oportunidade, agradeço também ao senador Randolph, que me concedeu gentilmente a oportunidade de estar aqui fazendo esse discurso. Haja visto que todas as tardes nós temos reuniões no CMO que impede que eu esteja aqui em horário apropriado. Muito obrigado mesmo. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria parabenizar o senador Ricardo Ferraço pelo pronunciamento. É lógico que não vou parabenizá-lo pela nova filiação. Como diz o ex-ministro, perdemos um belo quadro dentro do PMDB. Eu já percorri essa estrada, fui fundador do PSDB, sei que Vossa Excelência está numa agremiação política séria, importante, e de onde estiver, Vossa Excelência sempre terá muito a contribuir com a política nacional e a política do nosso Estado. Eu gostaria de dizer que essa angústia que acode Vossa Excelência, essa reflexão da palavra do senador Anastasia, do próprio ex-ministro, ela está presente do próprio presidente dessa mesa, que sempre está se movimentando, procurando ocupar os espaços necessários de uma boa reflexão política, de uma boa atitude política, que nos mantém ativos dentro dessa casa. Mas eu gostaria, senhor presidente, de destacar uma outra grande preocupação. São os cortes orçamentários definidos pelo governo no último dia 19, mais especificamente aqueles realizados na área da saúde. Nós travamos uma grande batalha dentro da Comissão de Orçamento, junto ao então ministro do Planejamento, ministro Nelson, para que não houvessem cortes na saúde, mas já tinha sido anunciado anteriormente pela presidente. Sobrevivemos àquele corte, segurando ainda residualmente alguns recursos para que áreas como da hemodiálise, das vacinas, não tivesse corte drástico, que seria uma calamidade, não teria como explicar à opinião pública. E eu, mais especificamente, quero dizer que essa tesourada de 2,5 bilhões de reais nas despesas da pasta da saúde é a repetição de uma má notícia. Acabamos de ouvir um discurso que refletia sobre a falta de decisões oportunas para que nós pudéssemos sair dessa crise. A crise da saúde eu não preciso elencar, não preciso citar. É uma crise dramática, que me parecem, de todos os momentos que vimos imagens na televisão, ou conhecemos histórias que repetem o problema da má gestão, da falta de recurso, me parece que nós estamos vivendo um país que não sente nada e não faz nada para melhorar, pelo menos, a área da saúde. O congelamento desse montante irá compor, senhor ministro, mais de 10% do pacote de 23,4 bilhões de reais destinados a conter gastos da União nesse início de 2016. Qual foi o congelamento da saúde, o corte? A última tesourada de 19, 2,5 bilhões, afora as passadas, que o senhor conhece. Nós impedimos que houvesse um corte maior enquanto estávamos tratando do orçamento, mas, infelizmente, eu estou muito preocupada, senhor senador, porque estamos sangrando dentro de um quadro de um paciente totalmente anêmico. O orçamento da saúde, eu quero destacar, há muito tempo é insuficiente para enfrentar as mazelas que acometem os brasileiros. O Executivo está repetindo em 2016 a escrita do ano passado, quando fez grandes cortes nesse setor. Um corte em 2 etapas, senador Garibaldi. Na primeira, no ano passado, foram 11,7 bilhões de reais contingenciados. Na segunda, em julho, 1,18 bilhão de reais ficaram imobilizados, criando uma redução total de quase 13 bilhões de reais. Diante dessa cifra astronômica bloqueada em 2015, os 2,5 bilhões retirados agora podem aparentar até uma soma de pouco impacto. Alguém pode até pensar que esse é um valor pequeno comparado às dimensões do orçamento do setor. No entanto, quem raciocina assim comete um sério engano. No ano passado, o limite autorizado para a emissão de empenhos do Ministério da Saúde esteve perto de 90 bilhões de reais.
Neste ano, esse teto subiu um pouco mais, mas praticamente repetiu a mesma verba de 2015. Manter agora quase os mesmos recursos do ano passado representa, senador, na verdade, uma perda em termos reais. Para perceber isso, basta que nós consideremos que a inflação acumulada nos últimos 12 meses atingiu 10,71%. Ou seja, esse corte onera muito mais aos cuidados com a população do que pode aparentar. Tem um estudo, inclusive, do ano passado, que eu já repeti isso aqui e vou reiterar novamente, estima que o orçamento do setor já estaria subdimensionado. Eu repito, subdimensionado em quase 17 bilhões de reais, antes mesmo do contingenciamento anunciado na última sexta-feira. Portanto, a alocação orçamentária deficiente deverá, por si só, gerar consequência negativa na esfera da saúde. Um deles, por exemplo, atraso nas transferências de fundo a fundo da União para estados e municípios, que nós estamos cansados de relembrar, de protestar aqui nessa casa. Na prática, eu queria dizer que o corte de 2,5 bilhões aumenta um pouco mais o fosso, que já é de grande profundidade. O Sistema Único de Saúde já se encontra tensionado por fatores como o envelhecimento da nossa população, o aumento do número de casos de câncer, diabetes e doenças cardiovasculares, doenças que têm custo de tratamento, um custo elevado, muito alto. A esse quadro complexo vem se juntar o caos econômico que estamos passando. Ele será mais um componente a aumentar o estresse sobre o sistema público de atenção aos doentes. E eu quero chamar a atenção também para a questão da crise. Um grande número de brasileiros e brasileiras estão perdendo seus empregos, sofrendo com a diminuição dos seus rendimentos. E parte dessas pessoas estava antes associada a um plano médico privado, mas será obrigada a estão abandonando e serão obrigados a abandoná-los mais ainda a partir do momento que se reconhecer a sua incapacidade de pagamento. Na realidade, esse cenário já começa a se concretizar, presidente. Em 2015, mais de 160 mil brasileiros deixaram de ser segurados por esses planos de saúde. Na maioria dos casos, porque muitas empresas em crise estão cancelando os planos de assistência dos seus empregados, ou não estão aceitando novas adesões. Eu faço uma pergunta: para onde irá essa gente quando necessitar de uma consulta? Para o SUS, sem nenhuma dúvida. Para o SUS, que já subsiste com recursos escassos, para um sistema que, apesar de bastante enfraquecido, será obrigado a lidar com o aumento inesperado da procura dos seus serviços. Aliás, um aumento da demanda tem sido fortemente impulsionado ultimamente pelo atendimento urgente que se faz necessário, pelas epidemias da dengue, chikungunya, zika. Ainda que o governo esteja priorizando o combate ao mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor dessa doença, é inegável o fato de que o surto desse vírus amplia a busca de socorro na rede pública. Para se ter uma ideia da magnitude do problema que nós estamos falando e que ouvimos rádio e televisão toda hora repetirem, o número dos casos de dengue no ano passado foi o maior da história do país, com mais de 1.600.000 pessoas vitimadas pela doença. Hoje, nesta terça-feira, temos notícia de que o protesto contra a falta de condições de trabalho e pela falta de medicamento, e diante dos avanços do caso de zika, dengue, chikungunya, servidores da saúde, ou seja, médicos, enfermeiras, já estão parados e estão organizando paralisações e greves em várias capitais do país. Em Fortaleza, por exemplo, há médicos já estão parados. Em várias capitais, em Recife, há relato de espera de até 10 horas por atendimento de uma dessas emergências. E a capital é a principal atingida por casos de microcefalia. O que temos hoje, de fato, é reflexo de uma saúde brasileira que a saúde pública enfrenta há décadas, questões que nós sabemos muito graves, para as quais não houve soluções até hoje. Agora a população enfrenta mais um calvário. Um desafio antigo e atual, por exemplo, que é o repasse adequado de verbas, hospitais e clínicas que atende ao Sistema Único de Saúde.
Hoje, senhor presidente, para cerca de 1.500 procedimentos, a tabela do SUS estabelece um preço máximo que é inferior às despesas incorridas por essas instituições. Entre 2008 e 2014, essa defasagem alcançou mais de 400%, levando-se em consideração que os preços dos procedimentos deveriam ter acompanhado o IPCA acumulado no período. O repasse inferior aos custos dos tratamentos causa sérios estragos ao atendimento da população. Senhor presidente, entre 2010 e 2015, houve eliminação de quase 15 mil leitos para internação dos pacientes. Esse dado explica parcialmente... Desculpe, quando a senhora puder me conceder uma parte, eu terei a honra de participar do discurso de Vossa Excelência, mas não quero interromper. Vossa Excelência tem a parte, Vossa Excelência só enriquece o pensamento angustiante que nós trazemos nessa tribuna. Pois Vossa não. Excelência disse muito bem. O discurso de Vossa Excelência traz uma angústia muito grande. Não é que eu negue a qualquer senador que estivesse nessa tribuna a autoridade para falar sobre a crise da saúde pública no Brasil. É que eu acho que no meio de 81 senadores, Vossa Excelência hoje é quem tem mais autoridade, porque Vossa Excelência está à frente de uma comissão, que é a Comissão de Orçamento. Vossa Excelência está, portanto, infelizmente, com a faca e o queijo na mão com relação à apreciação. Deus poderia dar a Vossa Excelência a oportunidade de decidir, mas deu apenas a oportunidade de constatar, de apreciar, de tentar, de alguma maneira, evitar. Mas eu digo a Vossa Excelência, realmente o quadro trazido por Vossa Excelência, nós não temos ilusões. Nós acompanhamos isso todo dia nos hospitais dos nossos estados por relatos feitos por pessoas, por pacientes, por pessoas mais humildes, mais pobres, e acompanhamos na televisão. Todo dia. Todo dia, no Bom Dia Brasil, meu Deus, quem vê hoje o Bom Dia Brasil fica realmente numa situação de perplexidade, de angústia, de tensão. E os outros noticiários, claro, vêm no mesmo diapasão. Agora, o discurso de Vossa Excelência, dando conta desses cortes, porque esses cortes, ainda além do quadro que já existe, no meu raciocínio, Vossa Excelência permita, se eu estou certo, na verdade, esses cortes vão repercutir ainda para agravar esse quadro da saúde que aí está. Essa é que é a grande verdade. É verdade, senador. O repasse inferior aos custos dos tratamentos necessários causam um estrago tão sério, maior do que aquilo que nós vimos todo dia. E como atender a população com qualquer tipo de qualidade de atendimento diante desses cortes, ao meu ver, totalmente insensíveis. O pedido hoje que eu recebo, que não recebia antes, a disponibilidade que a gente tem que ter para receber pedidos, me permita o senador Paulo Paim, se eu estou prolongando o tempo que... A sessão tem que aproveitar para debater mesmo em um tema como esse. Eu só não quero atrapalhar. Saúde é vida. A população toda está ouvindo os senhores e vendo. Na verdade, o pedido que eu mais recebo hoje é para que os hospitais possam internar pacientes. Mas já há uma superlotação. Eu compreendo a angústia dos dirigentes dos hospitais, das secretarias de saúde, e o discurso de Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência não quis causar tanto efeito em termos de dramaticidade, mas Vossa Excelência, com a autoridade que tem de presidente da Comissão de Orçamento,
vindo tratar aqui de cortes no orçamento da saúde, que ainda irão repercutir, meu Deus. Esse meu Deus de Vossa Excelência me traz a obrigação de dizer que eu tenho que apreciar o orçamento que é enviado e, se possível, modificá-lo sobre vários aspectos. E fizemos. Quando aprovado na Câmara a repatriação, nós brigamos para tirarmos 10 bilhões desse recurso previsto da repatriação, que o governo gostaria de usar para outras finalidades, e assegurá-los para a saúde. Sem contar que dia e noite, só faltar levar o colchão e o travesseiro, nós estávamos dentro da Fazenda e do Planejamento, dizendo que aqui não pode cortar. Então, eu explicando a razão de nós vermos tantos doentes, quando vemos todo dia na televisão, acomodados em maca, deixados em corredores de hospitais, não, as pessoas dizem, é gestão. Concordo também que a gestão está presente, mas concordo também que você não tem como ignorar que há desperdício na saúde quando você encontra aparelhos comprados que não são usados, hospitais que são construídos que estão fechados, equipamentos, medicamentos, tudo isso. Eu acho que nós estamos, a folha encostou na parede realmente. Nós agora, eu não quero vir aqui só para fazer discurso, senador. Eu trabalhei naquela comissão para ver se nós tirarmos um orçamento lá. E não permitimos cortes na saúde a partir do momento que a mensagem orçamentária chegou na casa. Mas fomos surpreendidos com essa atitude de agora. Estamos lutando, porque é importante destacar, se não tivesse os hospitais filantrópicos, Santa Casa de Misericórdia e por aí, que são responsáveis até por 54% do atendimento do SUS, nós teríamos dificuldades ainda muito maiores. Na verdade, hoje, o programa que atende à saúde no país luta para salvar alguém, mas para tratar da saúde não é. Nós estamos em dificuldade por causa dos baixos valores que recebem os procedimentos que são realizados no atendimento da rede pública. A discrepância entre seus custos operacionais e as transferências do governo levou várias instituições a acumular uma dívida estimada em 22 bilhões de reais, algo que coloca em risco a própria existência de entidades fundamentais e de preservação da vida dos brasileiros. Vale lembrar, então, senador, que em mais de 1.000 cidades brasileiras, nós que somos municipalistas, os únicos centros de medicina que prestam serviços públicos são a Santa Casa e os hospitais filantrópicos. Vamos imaginar, então, a catástrofe nesses municípios, caso essas instituições, e já está acontecendo, encerrem suas atividades. Senhor presidente, o problema dos repasses foi abordado recentemente aqui no Senado Federal. Vossa Excelência até participou desse debate. Mas, no último mês de setembro, uma audiência pública promovida pela sua comissão, pela de Assuntos Sociais, pela Comissão de Direitos Humanos, tocou nesse assunto profundamente. Naquela ocasião, foi debatido o cenário do serviço de hemodiálise no país, que se encontrava perto de um colapso. Imagine que antes, quando mandaram a mensagem orçamentária, lá tinha corte específico para a hemodiálise e para as vacinas. Qual é o país que não sabe que a doença renal é grave e que não pode deixar de ter o atendimento preciso? Quantas pessoas ficam na fila precisando de um aparelho que não é tão caro assim? A organização desse setor para atendimento da hemodiálise era fundamental. Vieram com corte. Eu queria dizer que esses baixos valores que estou sempre citando são exatamente uma das principais causas dos problemas na área de hemodiálise no Brasil. E é um assunto que nós temos que nos aprofundar aqui nessa casa. Conforme o depoimento do diretor da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que eu acho que Vossa Excelência disse que estará presente numa sessão de debate, audiência... Quinta-feira, às 9 horas da manhã, promovida pelo senador Eduardo Amorim, lá na CDH. Estarei presente. Uma sessão de diálise custa aproximadamente R$ 256, mas o governo, acreditem, transfere R$ 179 por cada uma dessas intervenções. Esse montante representa menos de 70% do valor gasto do procedimento.
não tem como subsistir, não tem como organizar um procedimento que atenda adequadamente aos doentes renais. Para agravar essa situação, eu queria acrescentar que 85% dos pacientes tratados são oriundos do SUS. Com essas condições de pagamento, é inviável manter esse serviço, pois a conta simplesmente não fecha. Eu também tenho a preocupação, a insuficiência de vaga nos centros de diálise. Eu tive a oportunidade de até pleitear junto à Vale do Rio Doce, alguns anos atrás, que o recurso que era dado para as áreas de influência da Vale fosse destinado à hemodiálise. Eles estão deixando de receber esse tratamento de diálise para garantir a sobrevida desses doentes até um eventual transplante. Por todo o exposto aqui, por essas e outras situações, eu considero lamentável o contingenciamento feito pelo governo de R$2,5 milhões. Todos entendemos a necessidade do ajuste das contas governamentais, mas saúde só se ajusta para melhorar o atendimento, para ter humanidade e ajustar esse atendimento para salvar as vidas, né? Eu entendo a gravidade, não estou aqui fugindo da realidade do país, a gravidade atual. Nós precisamos melhorar, inclusive, a imagem desse governo junto ao mercado, precisamos de investidores dispostos a injetar dinheiro no país para podermos retomar o crescimento e sair da crise mais depressa. Compreendo até que o governo deva ser austero e reduzir seus gastos, isso parece uma ladainha que nós falamos dia e noite, e colaborar com a visão mais ampla, para evitando estrangular a atividade econômica com tantos impostos como se pretende fazer agora. Eu estou aqui, na nossa trincheira de luta, disposta a colaborar com todos esses pontos, mas me parece tão difícil aceitar que a resposta para essas questões seja prejudicar o atendimento médico ao povo brasileiro. Esse contingenciamento não poderia acontecer. Nós não precisamos de cortes, mas precisamos de reforços orçamentários para essa área. No momento atual, estados e municípios, unidades federativas que se encontram mais depauperadas pelo caos econômico do que a União, estão se desdobrando para assegurar uma vida saudável aos seus cidadãos. No Espírito Santo, senhor presidente, concluindo, que tenho a honra de representar nesse Senado, a aplicação da saúde pelo nosso governo, deputado Randolph, corresponde a 19% da receita corrente líquida, muito superior aos 12% exigidos pela Constituição. Por isso, compromete uma parte importante do orçamento estadual que não pode realizar outras obras, mas pelo menos está com a ótica de cuidar da saúde. Eu lutei no orçamento, continuo lutando constantemente por mais recursos federais, para a saúde do Espírito Santo e para a saúde do Brasil. Para mim, é inconcebível a construção de uma sociedade melhor sem gente sadia, com possibilidade de sobreviver a um percalço que se tenha na área da saúde. Portanto, é impensável também acreditar que o remédio para a crise seja expor os cidadãos à falta de tratamento médico adequado, ao atendimento humano e profissional à saúde da nossa população. Era o que eu tinha a dizer. Eu gostaria de estar nessa tribuna mais vezes para falar. Conseguimos resolver, apaziguar, minorar o problema da saúde. Mas, infelizmente, esse é o quadro da realidade brasileira. Senador Randolph, mais uma vez, obrigado pela gentileza desse espaço. Muito obrigada.